Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go on our lesson number 46. Let's go! In today's lesson, we are gonna be talking about differences between the prepositions for and to in some situations, and also you're going to learn new prepositions in English. But before, I will play the audio and you have to repeat. Let's go! Smoothie. Milkshake. Shrimp. Lobster. Ice cream. Popsicle. E vindo agora para a explicação, nós temos smoothie, que significa vitamina. A vitamina como a gente conhece, certo? Que você coloca, por exemplo, uma vitamina de banana. Você coloca banana, o leite, se quiser colocar alguma coisinha a mais, coloca, tá certo? E não a vitamina A, B, C, D, que simplesmente é a palavra vitamin, assim, ou vitamin, tanto faz, com a pronúncia, certo? Vitamin no inglês americano, vitamin no inglês britânico, tá certo? Mas a vitamina que a gente tá falando aqui é a vitamina A bebida, tudo bem? Milkshake, que é o milkshake, tá certo? Shrimp, camarão. Lobster, lagosta. Ice cream, sorvete. E popsicle, que significa picolé, tá certo? Popsicle é interessante porque a palavra popsicle, na verdade, é uma marca, tá certo? E aí a marca ficou tão famosa que se transformou no nome do produto. Tal como acontece com Bombril, com Cotonete, tá certo? Em que a marca se transforma no nome do produto, tá bem? Popsicle é a mesma coisa. Popsicle, se você pesquisar, vai ser uma marca de picolé. Tudo bem? E agora, vamos ver algumas sentenças em inglês com palavras que nós já aprendemos e algumas novas. Tudo bem? Vamos lá então. Primeira sentença nós temos: I always have ice cream after school. Então, eu sempre tenho sorvete depois da escola. Bem, sorvete no português tomamos, tá certo? Mas aí sorvete a gente toma, mas em qual sentido? Nós bebemos, nós comemos. No inglês, isso não é um problema, porque o verbo have, ele pode ser utilizado para substituir o verbo eat ou o verbo drink nas sentenças. Então, você pode falar sentenças do tipo I eat pizza, eu como pizza. E também você pode falar sentenças do tipo I have pizza, que significa eu tenho pizza ou eu como pizza. A depender do contexto, o verbo to have pode ser substituído pelo... Na verdade, faz a substituição dos verbos to eat ou to drink. Principalmente nessas situações em que você tem, por exemplo, o ice cream, que nós tomamos. E aí a gente não sabe se ficaria mais correto falar drink, se falar eat, por exemplo, sopa. Quando nós falamos tomamos sopa, nós bebemos ou nós comemos a sopa? No inglês a gente consegue falar have. E tá tudo tranquilo, tá certo? Nesse caso aqui, I always have ice cream after school. O have, ele vai ter o sentido de tomar. Eu sempre tomo sorvete depois da escola, tudo bem? You never have shrimp on the weekends. Nesse caso aqui, o have está no lugar do verbo to eat. You never eat shrimp on the weekends. Você nunca come camarão nos finais de semana ou aos finais de semana, ok? We cook rice and beans with meat. Então, nós cozinhamos arroz e feijão com carne. They love to play the guitar. Eles amam tocar, e aqui nós temos dois verbos, entre dois verbos colocamos o to. The guitar, guitarra, pode ser violão, pode ser baixo, guitar, tá certo? Vamos dizer que aqui é guitarra, tudo bem? Antes de instrumentos musicais é sempre bom colocar o the, tá certo? A partícula, o artigo definido the, right? I work for you. Eu trabalho para você, ou por você. E hoje nós iremos entender a diferença entre o for e o to, tudo bem? You two have to speak with the principals before class. Então vocês dois têm que conversar com o diretor, certo? Before class, antes da aula. Vocês dois têm que conversar com o diretor ou com a diretora antes da aula, ok? Temos aqui o after, que significa depois, após, depois de. E aqui nós temos o before, que significa antes, antes de. Tudo bem? We need to drink water. Nós precisamos beber água. Entre dois verbos, colocamos o to. Tudo bem? E o drink, que significa beber, consigo trocar pelo have, por exemplo. We need to have water, que pode significar que nós precisamos
ter água ou nós precisamos beber água, tá certo? Depende do contexto. James and Arya study to have good grades. Então, James e Arya estudam para ter boas notas. Grades significa nota, tá certo? Para ter. O para aqui é com o to, enquanto que o para aqui é com o for. E qual seria a real diferença entre o for e o to? A diferença é justamente essa daqui, ó. Vamos pegar as sentenças. I work for the bank. Eu trabalho para o banco. I work to have money. Eu trabalho para ter dinheiro. E nós temos aqui que o for significa para, por, pelo, pela, tá certo? Então você trabalha para o banco, mas eu consigo trocar esse para o banco por eu trabalho pelo banco, tá certo? É como se você estivesse fazendo um favor para o banco. Obviamente não é um favor, você está trabalhando, tá certo? Mas é nesse sentido de favor, você faz algo por alguma coisa, por alguém. E nesse caso nós trocamos aí esse por, pelo, pela, para, pelo for, tá certo? É diferente quando eu falo I work to have money, porque aqui nós temos o verbo to have. E aqui nós usamos o para antes dos verbos. Por quê? Quando nós falamos para e a próxima palavra é um verbo, esse verbo vai estar no infinitivo. Eu trabalho para ter dinheiro. Eu trabalho para fazer, para pular, para brincar. O verbo vai terminar em ar, er, ir. E quando o verbo termina em ar, er, ir, ou quando o verbo está no infinitivo, precisa da partícula to. Claro que não são em todos os casos, mas até agora nós estamos aprendendo dessa forma, memorize dessa forma, tá certo? Quando o verbo está no infinitivo, nós precisamos colocar a partícula to. Então, a diferença que vamos aprender hoje é justamente essa, tá certo? Existem algumas nuances que precisamos entender. E você vai entender ao longo das aulas, mas vamos começar de pouquinho em pouquinho, tudo bem? Então, a primeira diferença que você precisa colocar na mente é justamente essa. O for é um para no sentido de por, enquanto que o to é utilizado antes dos verbos, tá certo? Tem um outro uso para o to, que é o to do movimento. Quando você vai para a igreja, você está expressando o movimento. Por isso que o go vai pedir a partícula to. Tudo bem? Para falar para. Mas nós não vamos trabalhar com esse to agora, tá certo? Vamos trabalhar em próximas aulas. Vamos ver outros exemplos. You cook for the restaurant. Então, você trabalha para o restaurante, tá certo? You cook to have a salary. Você trabalha para ter um salário. Aqui, novamente, o verbo to have, tá certo? Para ter. Então, ter está no infinitivo. Precisamos colocar o to. Vamos pegar outro exemplo. We need water for the plants. Nós precisamos água para as plantas. Você precisa fazer algo pelas plantas, tá certo? Você precisa, no caso, de água. We need water to water plants. Nós precisamos de água para a água, as plantas. E um outro assunto que nós estamos estudando hoje é justamente esse water para water. A palavra water significa água, mas alguns substantivos podem se transformar em verbos, tá certo? No caso do água, transformamos no verbo aguar ou reguar. Regar, no caso, tá certo? Então, nós precisamos de água para regar as plantas ou para aguar as plantas. Colocar água nas plantas, tá certo? O water significa água e o verbo to water significa aguar ou regar. E isso acontece com outros substantivos. O substantivo pet, que significa animal de estimação, pode ser transformado no verbo to pet, que significa adestrar, tá certo? Veremos vários casos onde isso é possível, mas hoje, na aula de hoje, nós estaremos focando apenas nesses dois casos, tudo bem? E com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. No mais, do not forget to drink water. I'll see you tomorrow, and as always, bye bye.